Ok, então na aula 18 nós vamos avançar um pouco mais aqui nas nossas funções. Então como é que vai ser isso? Acontece que a nossa função aqui, ela é meio estática, né? Por quê? Porque a gente chama ela e ela soma 1 mais 2. Mas aí, assim, não vale. A gente queria que a gente chamasse ela e ela pegasse e somasse os números que a gente colocasse dentro dela, que a gente quisesse somar naquele momento. Então, olha só. Nesse caso, a gente teria que passar atributos, né? A gente iria querer jogar aqui dentro algum atributo. Então, isso a gente consegue colocando dentro dos parênteses aqui os atributos que a gente quer, que podem ser quer dizer, pode ser nenhum ou mais atributos, quantos você necessitar. Então, olha só. A gente tem aqui o tipo do atributo, né? É a variável mesmo em si. Então, número 1 e a outra que é o número 2. São as duas variáveis que a gente precisa para somar. E aí a gente soma num 1 mais num 2. Aí agora, quando a gente quiser somar, a gente soma a soma com os números que a gente está querendo adicionar. 23 mais 2, por exemplo. Vamos aguardar um pouco aí. E olha só, ele soma pra gente o valor que a gente setar aqui agora. Então isso é você trabalhar, né, com funções, passando atributos. Só que somar dois números aqui é muito banal, né? Vamos trabalhar agora um pouco mais, fazendo um exemplo um pouco mais adocicado, que é, deixa eu renomear esse aqui, coloquei aula 18 funções, colocar com atributos. Atributos e variáveis é a mesma coisa, tá, pessoal? Agora vamos salvar isso aqui com o próximo exemplo, que a gente vai fazer uma função um pouco mais funcional. Então, 18 vai para 19, que é funções com atributos, e aí a gente vai trabalhar um exemplo aí que é a raiz quadrada. Só que essa raiz quadrada aqui vai ser bem simples, tá? Não vai ser a raiz quadrada complicada que nem que nem a do Windows, que é bem certo. Não, aqui a ideia é fazer uma função um pouquinho mais complexa só. Então, para fazer a raiz quadrada, a gente tem uma fórmula. Na verdade, a gente tem diversas fórmulas. Aí tem uma fórmula mais simples, que ela não tem uma precisão tão boa, mas que é funcional. Raiz quadrada, aqui na própria Wikipedia. Chame como você quiser. A gente tem aqui embaixo diversas fórmulas para calcular a raiz quadrada. Dentro dela a gente tem uma mais simples. A melhor de todas é essa babilônica aqui, só que ela é um pouquinho mais complicada. Para não esquentar muito sua cabeça, a gente vai fazer essa de Pell aqui, que é muito mais simples. Que basicamente é isso aqui, ó. Ok? A gente pega aqui a gente pega deixa eu voltar lá. A gente pega onde M aqui, ó, é o valor, um valor inteiro, né? Tem que ser sempre inteiro. Então essa calculadora só consegue calcular valores inteiros, em que M aqui é o valor que você colocar, ok? E aí ele vai calcular a raiz quadrada pra gente. Melhor a gente fazer lá na unha,
para você seguir junto comigo, senão você não vai acabar não seguindo, né? Deixa eu fechar esses outros exemplos aqui. Então, isso aqui é função com atributo. Agora é aula 19. Funções. Que mania de entrar um E ali depois do F de funções. Eu não sei de onde é que vem aquele E. Caramba. Quadrada. Vou chamar a função então de raiz quadrada, né? Nada mais justo. Você pode fazer com underline. Você pode separar assim. Aí é você quem manda. A raiz quadrada ela só tem um número, né? Então a gente vai receber um número. No caso tem que ser inteiro porque aquela função que a gente vai fazer, aquela fórmula só tem capacidade de calcular números inteiros. Então, basicamente a gente copiar e colar o que ele está falando aqui. Ó. A gente vai declarar a variável n e a variável i, que vai ser igual a 0 e i vai ser igual a 1. Só que perceba que lá ele não precisa dizer qual é o tipo. No Java você precisa dizer que o tipo é int. Então veja como muda de uma linguagem de programação para outra. Eu não sei aqui em que linguagem que ele está mostrando. Mas isso não importa. Perceba que a lógica é a mesma, tá vendo? É por isso que eu estou querendo te mostrar aqui só a lógica. Porque aí, depois, quando a gente fizer os cursos de programação, você vai ver como é que vai ser muito mais interessante. Porque eu já fiz curso com um professor que toda linguagem de programação que ele ia ensinar, ele ensinava lógica de novo. Não sei se eu já falei isso, mas isso é muito importante. Todo curso de programação que ele ensinava, ele ensina a lógica de novo e fica aquela coisa mais chata do mundo, porque lógica é muito chato de aprender, sinceramente. O gostoso é programar, né? Mas a lógica em si é muito chata de aprender. Ela é importante, mas é chata de aprender. Não tem jeito. E aí, toda vez que eu ia fazer o curso de programação, ele ensinava a lógica de novo. Então é isso que eu estou fazendo, ensinando lógica o mais longe da linguagem de programação possível, para que você aprenda a lógica. E depois, quando a gente entrar na programação, a gente aprofunda nela. Aí que vai ser interessante. Continuando, agora a gente vai fazer um while aqui. E o while se baseia em quê? Enquanto o número que a gente digitar for maior ou igual a i, que é esse izinho aqui, né? Enquanto ele for maior que 1, então ele vai dizer que m vai decrementar em 1. Em 1 não. Vai decrementar no valor que i tiver naquele momento. Aí depois vai dizer que i é igual a i mais 2, né? Vai incrementar i em 2. Depois vai dizer que n é igual a n mais 1, ou seja, n mais mais. Ok? Nisso, o resultado da raiz quadrada vai ser n. Ok? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer um while. Enquanto m for maior ou que ou igual a i, né? Vamos fazer na mão. Nem que a gente tenha que ficar olhando, mas vamos fazer na mão para você ver que é importante você não ficar copiando e colando, e sim entendendo o que o código está fazendo. Porque a gente é obrigado a ler o código. M é igual a m menos i. M igual a m menos i, né? A gente vai decrementar m. O valor que a gente digitar vai ser decrementado de i. Ou seja, né? No começo aqui por 1, depois só Deus. E aí que i vai ser igual a ele mais 2. Agora isso aqui a gente pode até copiar. Aí vai ser igual ao que? A ele mais 2. No caso, 1 mais 2, 3. E n vai ser igual a n mais 1. Aí o resultado disso tudo é n. Então agora a gente quer calcular a raiz quadrada de, por exemplo, 4. O código ficou assim. Então essa é a função que calcula a raiz quadrada e mostra pra gente o resultado. E aqui a gente só diz, agora a gente já fez a função que calcula a raiz quadrada. Daqui para frente, quando a gente quiser calcular a raiz quadrada, é só chamar a raiz quadrada, colocar o número que a gente quer calcular, e aí ele vai calcular para a gente bonitinho. Olha só.
Que coisa, né? Tivemos um erro. Né? Que foi muito bobo esse nosso erro. Que a variável m aqui no caso é número. Fiquei entrando na lógica do cara e acabei esquecendo que no nosso caso é número. Então tá aí. Raiz quadrada de 4 é 2. Outro número aí que 16, por exemplo. Se eu não me engano, essa fórmula só calcula a raiz quadrada perfeita, tá, pessoal? Ela só calcula a raiz quadrada perfeita. Mas é como eu disse, o foco aqui é a gente entender a importância da função. Porque imagine, se não existisse a função, todas as vezes que a gente quisesse pegar e calcular a raiz quadrada, como é que a gente faria? A gente teria que pegar esse código aqui, ó, esse código inteiro aqui, e jogar aqui dentro e ir colando. Agora imagine, a gente precisa calcular a raiz quadrada de 16 e a raiz quadrada de 25. Aí calcular essas duas. Olha só como é que é fácil. Se não tivesse função, como é que a gente faria? Teria que copiar isso aqui e colar duas vezes. Ridículo isso. Então, olha só como é que é interessante, importantíssima o uso das funções, ok? Na próxima aula a gente vai ver uma coisa mais interessante ainda, que é função com retorno de valores. Até lá!